Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão entrando aí agora nesse exato momento no canal Memórias da Dança PE. Eu quero falar para vocês que hoje vamos ter a presença do ilustre Marcos Canuto, um grande professor de dança de salão que marcou a história aqui do Recife e hoje marca a história de Petrolina. Olha que legal. Eu sou Edivaldo Júnior, historiador e professor de dança. Junto comigo aqui o professor Marcos Canuto. Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo Tudo convite. Bom? Perfeito. E boa noite para os que estão chegando. Então, para a gente do Memórias da Dança é uma satisfação ter uma pessoa como você, que além de tudo é pesquisador, não é? Que é uma coisa muito legal para a nossa arte, ter um professor de educação física, não é? Formado, pesquisador das ciências que a gente tanto necessita nessa área. Eu entendi que é como a aprendizagem de qualquer outro idioma, a gente precisa, na fase inicial, de ter acesso a um repertório que permita uma comunicação muito elementar no início. Então, nesse período, foi quando eu comecei a me expor mais, me permitir mais, né? E foi quando eu realmente percebi que o meu prazer estava sempre em compartilhar. Eu iniciei com um breve contato no Balé Popular do Recife, Luiz Eduardo Feijão. E aí ele apareceu lá, me viu e me chamou. Ele disse, vamos para a linha de Jaime Arocha. Mudei para São Paulo. Ele escreveu uma carta, que até hoje eu não sei o conteúdo. Ele fez, entrega Jaime. E, como eu falei sobre a questão de ser privilegiado, Jaime Arocha me recebeu de braços abertos, muito atencioso. Então, eu sempre fui muito bem recebido, né? Ele leu a carta e me colocou para fazer suas aulas. Nessa busca para compartilhar de algo com propriedade, foi parte da decisão em relação ao curso de licenciatura plena em Educação Física, depois investindo em especializações, né, fisiologia do exercício, e eu consegui, já aqui em Petrolina, em dança educacional e artes cênicas, justamente para ampliar minha visão acerca de todo esse processo, as relações da dança enquanto arte, né, enquanto meio de expressão. São dessas contribuições que a gente precisa realmente para rever o perfil do profissional de dança de salão. Porque nós temos uma série de desafios, né? Nós temos uma área que está ainda em busca de identidade, porque nós temos, por exemplo, uma modalidade de dança como o balé, que ela, historicamente, ela tem anos à nossa frente. Tem protocolos para tudo, tem todo um processo sistematizado, já formatado, e que tem influenciado todas as outras modalidades. A gente precisa trabalhar nesse sentido. A princípio, a referência primeira foi Carlinhos Jesus. Mas aí eu me identifiquei muito com a sistematização da linha de Jaime Arocha. E São Paulo, a primeira equipe dele, uma das melhores equipes de profissionais de dança de salão, né? Com Érico, Raquel, Bianca, Adílio. Tanto é que esses profissionais como Gerró, Cristian Cristóvão, eles continuam, né? Como maiores referências desse processo. Fui muito bem recebido, né? Petrolina e Juazeiro, pessoas extraordinárias, abriram várias portas. Foi quando eu percebi que eu poderia dar uma contribuição maior nesse sentido, em termos de reconfigurar a forma de se ensinar a dança de salão. Então, justamente pensando enquanto estratégia, aí eu vou falar da arte da guerra, não necessariamente hoje, mas em função de um trabalho, de um projeto que eu estou desenvolvendo com um grande amigo meu, o professor Edinaldo, que faz parte também da minha companhia, né, em relação a uma série de
de ações de divulgação, inicialmente por lives, e uma delas a gente vai estar tratando da arte da guerra, dos princípios da arte da guerra de Sun Tzu, que, por exemplo, é esse exemplo a respeito de como eu pensei a fase inicial de uma formação de uma companhia de dança de salão. Porque na época, essa predominância do forró, teve a época da lambada também. Da lambada, sim. Foi quando eu decidi iniciar por onde o pessoal se esquivava, que era o tango. Então, enquanto estratégia, eu iniciei meus estudos com evidência no tango justamente para mexer no formato, a estética do processo em si, né? Mexer na forma. Então, eu iniciei pelo tango e tive bons frutos nesse sentido, porque a gente mexeu com a performance geral do trabalho e alguns colegas, professores, já passaram a me procurar para melhorar sua técnica e etc. Então, eu tive vários marcadores nesse sentido de que o caminho estava certo, né? E que as contribuições estavam acontecendo, as trocas, as discussões estavam sendo mais elaboradas. Então, uma das formas em que ficou claro para mim que meu trabalho estava tendo boa aceitação foi a partir dessa estratégia, que era essa análise em relação ao mercado, todas as questões que dizem respeito a marketing, né, a divulgação do processo, etc. Pensando em maior visibilidade dessa proposta de reconfigurar o trato com a dança. Então, professores de dança de salão, observem o exemplo do nosso amigo Marcos Canuto, que foi para Petrolina, construiu uma história. Explorem os outros municípios que temos no estado, mais de 190 municípios. Né? Então, existem vários mercados esperando por você. Eu conheci o trabalho dele há pouco tempo, mas o que eu vejo é que o primor que ele tem, não é, que é fruto de tudo que ele está me explicando agora, dessa dedicação, não é, com o que ele teve e essa segurança que ele tem em fazer as coisas que ele encara. Em função daquela insatisfação inicial sobre a forma como a dança de salão era tratada. Porque da mesma forma que a gente pode contribuir para o crescimento da dança de salão, infelizmente a gente pode também dificultar um pouco esse processo. Porque todas as nossas relações com o nosso próximo, elas vão, pensando enquanto ato pedagógico, elas vão se deparar com evidenciar várias questões, né, que dizem respeito aos fins da educação, qual é o objetivo real, qual o papel do professor, né? Porque aí Sim. Existem alguns personagens no mercado que ainda é muito passivo. A dança de salão, ela não tem ainda um corpo tão definido quanto algumas modalidades. E isso favorece que esse mercado ele acabe muito heterogêneo em termos de os personagens que estão atuando. Porque dependendo da formação desse sujeito, o alcance dele, o alcance da sua atuação, infelizmente vai estar sendo limitado, né? Em termos de pensando em projeções. Então eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, você, né, faço questão de dar os parabéns, você pela sua formação, a sua leitura da atividade, a sua leitura desse processo, né, dos reais benefícios, os benefícios socioefetivos da sua atuação, da sua prática pedagógica, é outra. Então, a probabilidade de ter uma projeção mais expressiva é maior. Porque quando a gente está lidando com alunos, hoje, o dinamismo social, o maior acesso à informação, o aluno ele só continua se, na sua atuação, alguns princípios forem evidenciados. E aí tem a ver com a questão do processo em si.
enquanto prática pedagógica, que sejam aulas marcantes, que mexam com a emoção, com sentido de comunidade, que aquela experiência seja única, porque a gente sabe que a rotina é um agente corrosivo para qualquer relação, né? Então, formatos de aulas que se baseiem apenas no professor como modelo, a repetição, isso desumaniza o homem. E a gente tem consequências ao longo da história, né, registros nesse sentido, de processos que não contribuíram muito para o crescimento do próprio homem, né, enquanto ser que produz sua própria cultura, e da atividade. Então, a nossa atividade ela tem sido, às vezes, um pouco prejudicada por causa desse mercado que ainda não tem, ainda passivo em relação a muitos agentes, porque uma coisa é o artista, o dançarino, outra coisa é o professor, né? Outra coisa é quem promove eventos. É difícil para um só sujeito conseguir harmonizar contextos muito complexos. A nossa dificuldade, às vezes, é perceber o que é que a nossa formação permite. Até onde ela nos permite em termos de projeção para a atividade. Né? Existem, por exemplo, isso reflete nas projeções de determinados eventos. Existem eventos que têm um caráter mais lúdico. Né? Alguns ditos congressos são mais eventos de confraternização, né? De reencontros, etc. Mas podem ter ações paralelas, como mesas redondas, como alguns debates com profissionais acerca de qual o perfil de profissional hoje da dança de salão que realmente é capaz de promover mudanças expressivas na nossa atividade. Porque existe uma carência de definição e aí tem umas provocações muito importantes da professora Katiuska de Crow. Inclusive, a gente vai estar quinta-feira, às 19 horas, numa live, porque ela tem um artigo extraordinário nesse sentido, né? De estar repensando. Na verdade, ela faz uma contextualização muito feliz sobre a questão da identidade do professor, né? Os reflexos positivos e negativos de uma formação que ainda predomina pela experiência, pelo empirismo, e qual é o conceito de professor que deve, né, tem maiores probabilidades de promover respostas mais expressivas nessa mudança, que a gente precisa de um corpo de conhecimento legal, legítimo e legal para a dança de salão. Porque senão a gente vai continuar tendo problemas. Mas... E uma coisa que se agrava, né? Que a gente percebe que, infelizmente, não há tanta busca em conhecimentos pedagógicos. Como reflexo dessa busca, por contribuir para um quadro mais positivo, né, para a nossa atividade, eu registrei algumas propostas em alguns livros, né, como Princípios Pedagógicos, Eu Danço e Você. Estou numa fase aí já para a reta final de um método, mas nesse sentido de estar sistematizando, de uma proposta de sistematização, de uma linha geral, uma linha mestra, né, flexível para ajustes, porque cada contexto regional, cultural, tem suas especificidades, etc. Mas aí eu estou apresentando uma proposta que eu creio que mais clara ainda nesse sentido. Eu estou iniciando agora uma graduação em filosofia, justamente para estar com uma leitura mais clara em termos de contextualização, né, para harmonizar a dança enquanto ato pedagógico. Porque, assim, reflexo disso que a gente tem. A gente tem um quadro, a gente precisa de todas as
expressões, né, de todas as atuações. A gente precisa do dançarino, a gente precisa do professor que não tem a mesma aptidão que esse dançarino, a gente precisa dos sujeitos que promovem eventos, etc. Porque é esse conjunto que deveria ser harmônico que vai realmente garantir maiores projeções. Né? Agora, o problema é que, infelizmente, e como muitas outras áreas, é uma classe que ainda precisa sintonizar-se. Né? Sim. Infelizmente, a gente encontra dificuldade de uma maior interação, de uma maior discussão nesse sentido, né? Por causa de algumas defesas, algumas resistências, etc., que é um processo natural. Né? Mas à medida em que a gente realmente se dedica mais na questão em si, a busca do conhecimento, e num outro estágio, a gente tem uma visão, uma leitura mais crítica, mais ampla, mais reflexiva, né, das nossas relações. Eu não conheço ninguém que tenha iniciado um curso superior na área de educação para potencializar a sua atividade, que tenha se arrependido. Que depois chegue e diga, eu não consegui... se eu já, pela experiência que eu tenho, eu nem precisava fazer isso. Eu não consegui, eu não encontrei ninguém ainda com essa resposta, né, que do outro lado é mais comum. Para que fazer isso? Na verdade, é uma questão individual, mas pensando no grupo, pensando na sua atividade, pensando em discussões mais elaboradas, passa a se justificar, sem dúvida. Né? Certeza. Mesmo esse desconforto de você se desafiar, ele tem seus benefícios. Né? E se você quer ser visto de uma forma diferente, quer ser tratado de uma forma diferente, de repente é interessante você agir de uma forma diferente, né? Buscar algo mais. Porque uma coisa é você estar na sua zona de conforto, ministrando aulas para um determinado grupo, que fica meio que um núcleo, uma esfera social restrita, quase isolada. E esse processo, ele só dá determinados saltos a partir do que você, como foi muito feliz agora na sua colocação, né, reforçou sobre você ter acesso a uma outra estrutura. Então, uma visão mais ampla, mais reflexiva sobre a realidade do seu meio em que você está atuando, né, sobre suas condições, quais as suas reais contribuições. E aí, novas leituras. O aluno, ele reconhece essa condição do professor, né, de projetar-se suas barreiras, etc. O aluno hoje reconhece mais do que nunca. O acesso à informação permite isso. Né? As interações, essa velocidade, esse atual contexto em que a gente se encontra, com desafios talvez maiores, porque tudo é muito rápido, a dificuldade de você processar tanta informação, como queremos estar daqui a alguns anos, eu enquanto pessoa, enquanto profissional e etc. Então, são muitas questões no ambiente aula que o professor precisa estar, sem dúvida, investindo um pouco mais em conhecimento, porque se perde, caso contrário. A necessidade é outra forma de nos estressar, de nos retirar daquela zona de conforto. Né? Outros canais têm sido muito explorados nessa nossa preocupação enquanto ato pedagógico. No entanto, hoje a gente tem um maior acesso à informação e muita gente não sai do lugar. Né? Então, não é só o momento histórico, a estrutura à disposição. Então, tem muito a ver com o sujeito. Aí você falou que você é o livro que você lê. Né? Aí eu amplio um pouco. Você é a sua raiz, a sua família, a formação educacional, né, que você teve, o primeiro acesso ao núcleo social, você é de onde você veio, a sua raiz, os livros que você lê, sem dúvida, e essa inspiração, essa busca por projeções, essa questão de você se reconhecer capaz
e se alimentar pelo desafio. Não é? Quem ousa mais, conquista mais. Então existe realmente assim, existem ritmos diferentes, existem condições mais favoráveis que o sujeito alimenta ou não. Aí vem as questões da lei da atração e etc., em relação aos hábitos que você reforça. E tudo isso reflete nas suas relações. Aí a jovem colocou aí, Samara, em relação aos desafios, né? Aos benefícios em relação à questão da busca pelo conhecimento, etc. Aí você tem, veja que ambiente maravilhoso, o nosso ambiente aula. Nós temos a oportunidade, o privilégio de estar interagindo com inúmeras fontes de riqueza, porque cada pessoa traz consigo suas histórias, inquietações e etc. Mas, acima de tudo, conhecimento. Então, não dá para uma pessoa por si só dar conta de tamanho universo em termos de informação. Mas aí ele consegue ampliar um pouco quando ele está em interação, tretando laços, né? A gente aprende mais uns com os outros. Então, na verdade, tem os papéis sociais, professor, aluno, mas, na verdade, somos todos, né, seres em exposição total. E a aula nos permite esse benefício, esse prazer, quando você busca algo mais e quando você se permite expor. Né? Aqueles alunos daquele professor que são impedidos ou resistem ao contato com outras escolas, etc., etc. Isso aí tem que ser sempre repensado. Isso é reflexo de quê? Né? Qual é a orientação que esses sujeitos estão recebendo nessa fase de formação? Como é que ele vai entender a dança, o papel da dança, o papel da arte, do ato que ele está investindo e desenvolvendo? Quer dizer, ele já vai estar num formato engessado, com poucas condições de desenvolvimento, de ampliação. Né? Você já está entrar numa relação pela metade, já garantindo o prejuízo. Para você ver as contribuições, né, por exemplo, Paulo Freire na pedagogia do oprimido, essa busca por sensibilização e também capacitação nesse sentido, em termos da humanização da sua atuação. Né? A gente tem, ao longo da história, inúmeros exemplos de expressões de ações de desumanização, quando o sujeito é submetido a atividades rotineiras, repetitivas, sem sentido e significado, sem condição, sem expressão de criatividade, né? Os prejuízos disso ao longo da história, essa coisa da alienação, da submissão e etc. E aí a gente, sem refletir sobre essas questões, a gente acaba repetindo esses processos nas nossas aulas. Então, essa questão de só repetir passos, professor como modelo e etc., e as condições em si de exposição, de interação, desafios para os alunos, respeitando suas condições, né, de resposta nesse sentido. Essa possibilidade do próprio aluno individualizar esse processo da entrega dele, de construir e reconstruir, né? Essa questão de melhorar seu autoconceito físico a partir da dança. A gente tem inúmeras responsabilidades, sem falar nas questões em si de que a gente está submetendo os sujeitos a ações motoras, né, em repetições, etc., que tem seus reflexos morfofisiológicos e que a gente está lidando com hipertensos, diabéticos, etc. Tem uma série de elementos. Então, a quem cabe esse papel? Qual é a condição desse sujeito de realmente estar nesse ambiente de uma forma ativa, de uma forma efetiva? Senão a gente se perde. Com uma expressão enquanto maturidade da dama da dança, que eu sempre usei como uma das grandes referências em relação às damas dos meus processos com as damas da minha companhia. E aí, nesse artigo, quando eu vi o nome dela, eu fui confirmar, justamente eu tive prazer de ser, é a própria. Né? Quer dizer, o que eu estou falando? A gente tem, e principalmente em relação à mulher, né? A gente tem mais professores do que professoras. E das pouquíssimas que tem,
são reflexos de um processo de formação ainda que tem que ser repensado. E Katiuski, ela tem uma formação na área da educação, ela tem contribuições sobre rigor conceitual, com propriedade, e ela tem ampliado o alcance da Dança de Salão, nos beneficiando a nível nacional e internacional, de forma extraordinária. E quinta-feira, às 19 horas, vamos ter o prazer de uma live com ela. Opa! Preparem-se. Me lembre, eu não posso perder. O horário? Em seguida, às 19 horas. 19, né? No meu canal do Instagram. Certo. E mais à frente, logo mais teremos uma outra live com o professor Edinaldo, a partir dos princípios da arte da guerra. Aí a gente vai estar viajando por Sun Tzu, Maquiavel, entre outros. Opa! E fazendo relações diretas com a nossa área. Tanto para o que busca apenas entretenimento, lazer, etc., quanto para os que buscam profissionalização, né? Pensando em atividade pedagógica, etc. Então a gente está tendo, e agora, a partir de você, de Demétrio, Iô e tudo mais, o pessoal que está aí muito envolvido, né, nessas ações, Cláudio Sobral e etc., a gente está tendo uma contribuição muito expressiva. Então, está sendo um momento, por exemplo, mais um momento muito favorável para que mais discussões nesse sentido sejam desenvolvidas. Né? Parabéns aos seus alunos pelo privilégio que estão tendo em relação ao espaço que você promove no seu ambiente de aula, a forma como você trata, né? Que incentiva, inspira e desafia seus alunos a buscarem mais e etc. Né? É um professor diferenciado. Parabéns e muito obrigado a todos vocês.